Oi, gente! Hoje é dia de falar como parar de sofrer no tipo 4 do Enneagrama. Se você é tipo 4 do Enneagrama, fica nessa aula, porque hoje eu vou te falar exatamente, passo a passo, como que você para de sofrer tanto dentro dessa personalidade. E você já aproveita, já deixa seu like e encaminha esse vídeo para todos os tipos 4 que você conhece. Manda lá nos seus grupos de Enneagrama para que todo tipo 4 possa ouvir essa aula e ouvir o entendimento da sua personalidade, como parar de sofrer. Esse foi o tema escolhido de vocês lá no nosso grupo Pulo do 4. Eu decidi gravar uma aula bem prática para a gente falar mais sobre esse tema. Para a gente começar, a gente vai precisar entender alguns princípios da personalidade e depois eu vou falar de algumas dicas práticas de como que a gente sai desse drama, desse sofrimento, dessa dificuldade que o 4 tem com as emoções, com o sentir, com o sofrimento em si. Eu sou Roberta Sfadini, sou terapeuta, sou especialista em desenvolvimento pessoal, trabalho com Enneagrama há uns 10 anos e hoje eu quero falar especificamente sobre o tipo 4. Eu sou tipo 4 no Enneagrama e todas essas ferramentas que eu trago foram ferramentas que eu usei no meu próprio processo de desenvolvimento. O que eu mais estudei dentro do Enneagrama e dentro do desenvolvimento pessoal foi como me curar, como curar as minhas feridas de tipo 4. E depois de tanto processo, de tanta busca, de tantos anos, eu criei o Pulo do 4, que é um curso só para tipos 4, onde eu coloco tudo que o tipo 4 precisa para aprender a viver bem e ser feliz dentro dessa personalidade, conquistar os seus resultados. Então, eu já vou deixar aqui o link do Pulo do 4, porque eu coloquei também uma promoção exclusiva que não teve antes e não terá mais, que será por apenas R$ 99,00. Você acessa todo o conteúdo do Pulo do 4. Depois eu falo mais sobre isso. Vamos à aula agora? Primeiro passo que a gente precisa entender, por que o tipo 4 sofre tanto? Às vezes a gente para pensar e olhar para todos os tipos do Enneagrama, a gente vê que parece que o tipo 4 é o que mais sofre, né? E, na verdade, não sei se ele é o que mais sofre, mas ele é o que mais sente, né? Ele é o que mais se conecta com todas as emoções. Então, é muito comum que ele tenha essa intensidade, né? É o tanto que ele sente de alegria, ele sente de tristeza, o tanto que ele sente de ansiedade, ele sente de raiva. Então, todas as emoções acontecem muito em excesso. Então, dá essa impressão de que o tipo 4 sofre muito mais do que todos os outros perfis. Mas vamos entender e lembrar qual é a ferida original do tipo 4, né? Por que existe esse sofrimento intrínseco na personalidade? A ferida original é que algo em mim está faltando. O tipo 4, ele nasce com esse sentimento de falta. Então, é um sentimento de que algo em mim falta. Algo em mim não está completo. E ele parte para a vida em busca de completar isso. E para cada tipo 4, esse algo que falta vai estar em um lugar diferente. Principalmente dependendo de cada subtipo, né? Pode estar, alguns vai estar nos relacionamentos, então o maior desafio da personalidade vai ser os relacionamentos, a busca por um relacionamento ideal, um relacionamento idealizado muitas vezes, que não é possível de ser encontrado, o que causa mais sofrimento. Outros, a busca vai ser por um reconhecimento social, né? Uma busca por amigos, uma necessidade de fazer parte de um grupo. Outros vai ser uma necessidade de um reconhecimento profissional, de uma valorização profissional. Então, dependendo do subtipo, a gente vai para o mundo buscar aquilo que nos falta em alguma área específica. E qual é o grande problema disso? É que, embora a gente consiga alcançar dentro do mundo essas coisas, mesmo assim não preenche o espaço, não preenche o buraco que falta. E a gente continua na busca do buraco que falta, né? Tem um vídeo que é muito legal, vocês já devem ter ouvido, né? Um vídeo que é a parte que falta em mim. Não sei se vocês já viram, procura no YouTube, a parte que falta em mim. É muito legal. É um livro que é de ilustração, mas que a moça faz uma conta, a parte que falta em mim. E é muito parecido, assim, com o sentimento da personalidade, essa busca, então, para preencher aquilo que falta.
Qual é um outro grande desafio da personalidade que causa esse sofrimento? É que o perfil 4 encontra no sofrimento uma forma de receber amor. Essa é a parte mais desafiadora que eu vejo, uma das partes mais desafiadoras da personalidade, que é quando ele interpreta que sofrer dá a ele mais amor, que entrar no sofrimento, que entrar na dificuldade, que entrar no drama, cria nas pessoas ao redor uma espécie de compaixão pelo sofrimento dele. E isso faz com que ele tenha mais dificuldade em sair do sofrimento. Ele vai querer ficar no sofrimento, porque ele entendeu de alguma forma que ali tem mais amor, que ali tem mais colo, né? Que ali tem mais atenção. Às vezes, é até um processo de, de ganhar a atenção, de ganhar o amor, sabe? Através de contar uma reclamação, de contar uma história triste, de contar algo que deu errado. E ali eu perceber que eu recebo mais atenção do que quando eu estou muito feliz. Né? Eu sempre falo para os meus alunos tipo 4 perceberem esse movimento, porque antes de a gente perceber, não tem como mudar, gente. Né? Não tem um... E quando a gente está no início, às vezes quando a gente descobre o nosso perfil, a gente tem uma dificuldade de assumir isso, sabe? Eu tive muita dificuldade de assumir isso durante muitos anos. Assim, não, eu não tenho isso, não, eu nem gosto de reclamar, eu nem reclamo, eu só comento. A verdade é que todo tipo 4 reclama, gente. Alguns reclamam que conseguem ver que estão reclamando e alguns não veem que estão reclamando, né? A reclamação ela é diferente para cada um, sabe? Ela é sutil, às vezes algumas são sutis. Nem todo tipo 4 é aquele 4 que tá sempre chorando, que tá sempre se lamentando, que tá sempre com aquela cara, sabe? Não. Alguns tipos 4 não tem isso, eles são firmes, eles são duros na queda, inclusive. Né? E eles não demonstram emoções, eles não demonstram sentimentos. Eles até se confundem muitas vezes com o tipo 8, de tão duros que eles são. Mas, se ele começar a perceber, ele vai ver que sempre vai ter uma coisa que deu errado. Uma vez eu tinha um aluno, né, que ele estava me contando assim, ele disse, caraca, eu não percebia. Mas eu comecei a observar, depois que você falou, ele disse, eu comecei a perceber que eu tô muito feliz andando na rua, eu tô indo para casa do trabalho, ouvindo minha música no rádio, eu tô feliz. Mas eu entro em casa, e ele morava com os pais na época, mas eu entro em casa e eu fecho a cara. Tipo assim, é como se eu não quisesse dar o gosto para eles de que eu tô feliz. Entende? Então, a gente precisa fazer uma investigação bem sutil, nossa, para perceber a o nosso sofrimento, onde que a gente tem um ganho no sofrimento. Porque se eu não perceber que eu tenho um ganho no sofrimento, vai ser muito difícil de eu largar ele. Vai ser muito difícil. Eu lembro muito bem de uma vez que eu percebi esse movimento, assim, foi o dia que assim, eu disse, caraca, eu tenho que descobrir como que eu deixo de ser tipo 4, porque eu não aguento mais ser tipo 4. Eu cheguei nesse lugar, assim, eu não aguento mais ser tipo 4, eu preciso deixar de ser tipo 4. E foi o dia que eu tinha, eu acho que em um mês, eu tinha, assim, batido o carro umas 3 ou 4 vezes. Gente, em um mês. Eu tinha batido o carro 3 ou 4 vezes, eu não aguentava mais. Aquele, tipo, só dava... Sabe aquelas tragédias que vão acontecendo? O tipo 4, ele tem muito disso. Tipo assim, ele tem uma frase ainda que ele repete, mas, gente, só acontece comigo. Essas coisas só acontecem comigo. E vai acontecendo mais. E aí ele vai entrando naquela energia de só acontece comigo, dá tudo errado comigo, você não sabe o que me aconteceu, você não sabe o que... E aí ele vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, e cada vez vai piorando aquilo, sabe? E aí eu tava naquela... Cheguei naquele momento e disse, cara, não pode ser. Não pode ser. Aí eu disse, cara, eu vou fazer um teste. Eu vou me desafiar. Eu não vou contar pra ninguém que isso aconteceu. Gente, façam o teste. Foi a coisa mais difícil, eu acho, que eu fiz. Coisa mais desafiadora, assim, que eu tentei fazer na vida e que eu fiz foi, não vou contar pra ninguém que eu bati o carro. Aí fui, deixei o carro longe,
Tinha arranhado assim. E eu senti pela primeira vez o que era o sentimento de abstinência. Sabe o sentimento de abstinência? Foi, gente, abstinência. Sabe? De não contar e o desejo de contar. E o desejo de falar, e o desejo de entrar naquela posição de você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe o que de novo me fizeram. Então, a gente ouve muito assim, esse lugar assim, de que o 4 ele se faz de vítima, né? Não é um se fazer de vítima, é entrar na vítima, entrar no personagem. Ele realmente se torna uma vítima do mundo, sabe? Ele realmente se torna a pessoa que vai acontecendo tanta coisa, sabe? Uma atrás da outra, tipo, que ele não consegue sair daquilo, sabe? E existe um lugar onde a gente consegue parar isso. Esse lugar está em eu perceber o que eu acho que eu ganho com o sofrimento. Aqui, gente, está um grande pulo do gato, ou um pulo do 4. Eu entender e eu ganhar essa clareza, tipo assim, o que eu estou tentando ganhar ao trazer para minha vida tanta desgraça, tanta coisa difícil. O que eu acho que eu ganho quando o relacionamento dá ruim, dá errado? Né? Eu conto para quem? Né? Tem gente que está tentando emagrecer, né? Eu falo muito com as minhas alunas sobre emagrecimento. Mas a gente diz assim, ok, se você emagrecer, você vai reclamar do quê? Porque às vezes é isso, a pessoa está tão habituada a todo dia reclamar que ela está acima do peso, todo dia reclamar que ela está acima do peso, todo dia que a mente ela não consegue soltar aquilo. Porque se soltar, é como se perdesse uma parte da identidade dela. Então a gente precisa começar a soltar essa identificação com o sofrimento e perceber, gente, que não é fácil. É perceber o prazer do sofrimento, sabe? Perceber que existe um prazer nesse lugar. Existe quase que é um lugar realmente de tipo assim, eu gosto de sentir as coisas com intensidade. O tipo 4 gosta de sentir, é como se ele no sofrimento ele conseguisse se sentir mais vivo, sabe? É um processo inconsciente, mas é um processo que a gente precisa começar a perceber. Eu tô aqui vivendo esse drama, vivendo essa história, vivendo esse sofrimento e eu me sinto mais vivo. É como se eu não conseguisse soltar esse sofrimento, sabe? É como se eu estivesse preso muitas vezes em mim. E você não está sempre sofrendo. Se você perceber bem, você não está sempre sofrendo. Existem momentos de lucidez, existem momentos de clareza, existem momentos onde você está tranquilo, né? Observa essa diferença, sabe? Do quanto você se sente vivo, onde? Em qual desses dois lugares você se sente mais presente, mais vivo? Você vai precisar ensinar a sua mente a se sentir vivo na paz, na tranquilidade, ou na virtude que o tipo 4 precisa encontrar, que é a equanimidade. O tipo 4, em essência, ele se conecta com a virtude da equanimidade. Quando ele está no seu vício emocional, ele está no vício emocional da inveja. Ele está na fixação mental da melancolia. Melancolia não é ficar se lamentando, é um padrão mental, é uma fixação mental de precisar sentir as coisas nesse lugar de intensidade. Então eu tô nessa inveja. A inveja, lembrando que inveja não é eu simplesmente invejar e querer o que você tem, não é isso. Inveja vem de invídia. O que significa invídia? É não ver. Então, eu não vejo o que tem em mim de bom. Eu não vejo as coisas que tem em mim. Eu vejo em você. Então, o tipo 4, ele tá vendo sempre no outro o que o outro tem. E ele não consegue ver nele o que ele tem. E isso causa o sentimento de inveja, porque eu começo a querer ter o que você tem, eu começo a querer ser o que você é. Eu quero viver da forma com que você vive. Por quê? Porque eu não vejo, é como se tivesse uma certa cegueira
em relação a o que eu sou, ao que eu tenho, ao que eu vivo, que já é bom. Eu não vejo. Então, essa é inveja. E quando a gente está falando da essência, da virtude que a gente precisa desenvolver para viver em equilíbrio nessa personalidade, a gente encontra a equanimidade. Se a gente for pesquisar uma tradução de equanimidade, a gente vai encontrar algo parecido com o equilíbrio das emoções, sabe? Com um lugar de apaziguamento das emoções. E isso é uma coisa que o tipo 4 vai resistir a ir. Por que ele vai resistir? Porque a necessidade de sentir tudo com intensidade para se sentir vivo é o que faz ele sofrer muito. Eu preciso sentir tudo com muita intensidade, porque isso faz com que eu viva com essa coisa de, sabe, essa coisa de 880, viver no limite, viver sentindo. É um lugar onde cria muito sofrimento. Por que cria muito sofrimento? Porque a vida ela é como se fosse um pêndulo. Se você for muito para cá, você vai ter que ir muito para cá. Então, toda a intensidade que vai para um lado, vai para o outro. E esse bambolê, sabe? De tipo assim, eu vou lá e volto, eu vou lá e volto. É o que causa esse vale de sofrimento. A equanimidade é eu conseguir viver mais no meio. Eu não viver tanto nos extremos, eu não viver tanto nos opostos, né? Então, às vezes, quando o tipo 4 ele se empolga demais, ele precisa dar uma segurada na empolgação. Pera, vamos fazer as coisas com mais pé no chão, vamos fazer as coisas com mais calma, vamos trazer mais leveza, vamos trazer mais serenidade para isso daqui, para que eu não vá tanto para aquele extremo, porque se eu for muito para aquele extremo, eu vou cair para o outro lado de novo. E isso vai causando essas oscilações muito grandes de humor. Então, só que quando eu ouvi isso pela primeira vez, no primeiro curso que eu fiz que eu ouvi isso, qual é a primeira ideia que a mente traz? Que, eu vou falar palavrão, mas tipo assim, que vida sem... Agora eu tô grávida, gente. Agora eu tô com um bebê aqui. Aí eu fico assim, não posso mais falar palavrão, que eu não posso ensinar ela a falar palavrão. Então eu fico tipo, não posso mais falar palavrão. Mas a gente pensa assim, que vida sem graça, sabe? Uma vida sem emoções intensas, uma vida sem aquela coisa, né? Que troço chato. E esse é o grande problema. Então a mente ela resiste a ir para a equanimidade, porque ela aprendeu que o bom do sentir da vida é a intensidade das coisas, é viver com tudo no limite, com tudo no intenso. Ela não entende que essa mesma intensidade é o que traz o grande sofrimento da vida dela, sabe? É o que faz a vida ser tão difícil. Muitas vezes até nos próprios relacionamentos, né? O 4 ele tem essa crença que o relacionamento para ele ser bom, ele é esse relacionamento tipo entre tapas e beijos, esse relacionamento de filme, de novela, sabe? E quando a pessoa encontra um relacionamento tranquilo, sabe, sereno, sem grandes oscilações, sem, ela diz, ai, que troço chato. Então ela confunde muitas vezes um relacionamento saudável com tédio. E isso faz com que o tipo 4 tenha dificuldades em viver nessa equanimidade, dificuldades em viver nesse presente, dificuldades em viver nessa paz que ele tanto precisa e que ele tanto quer, na verdade. Então, a primeira coisa, eu tenho que entender que a minha mente vai resistir a ir para isso. E eu preciso dar consciência, eu preciso dar clareza. Tudo bem, você quer viver no extremo, você quer viver com toda a intensidade do mundo, beleza, você vai viver isso dos dois lados. E vai chegando um momento que a gente cansa, sabe? Eu acho que a gente diz assim, a idade, a maturidade cura. Gente, a maturidade, a idade não cura nada, né? Porque senão todo velho seria sábio. E, na verdade, o que cria maturidade, o que cria de verdade esse lugar de
sabedoria com a idade, com o tempo, é que você quebra a cara mais vezes, e se você tem a, a bênção de ter conhecimento, de ter entendimento, de buscar informação, de estudar, de se melhorar, com o tanto de vezes que você vai quebrando a cara, você vai cansando e você vai dizendo, ah, não, quero mais viver assim, não. Não quero mais viver nesse limite, não quero mais viver nesses polos, eu não quero mais viver nesse lugar. Eu quero encontrar equanimidade. E o primeiro passo para esse movimento é eu querer. É um movimento de tipo assim, não, eu quero viver na equanimidade. E aí, mesmo que a gente decida que a gente quer, a gente ainda não vai saber como. Mas tudo bem. Esse é um passo. Mas é um passo muito importante. É o passo de quando a mente se rende, sabe? Chega, sabe? Chega desse caos interno, sabe? Chega desse lugar para poder me sentir vivo, chega de precisar me colocar em tanto desafio, em tanto perrengue para poder receber uma migalha de amor, né? E todas essas coisas que eu tô falando para vocês, gente, são coisas que eu precisei passar na pele, sabe? Que eu precisei viver na pele. Foi quando ele disse, cara, olha o tanto de problema que eu crio na minha vida para poder receber uma migalha de amor, para poder para achar que eu tô recebendo uma migalha de amor, porque eu não tô. O dia que eu descobri que eu reclamava o dia inteiro, que eu não sabia, a gente não sabe. A gente acha que a gente não reclama. E aí um dia eu descobri, a ficha caiu, eu reclamava o dia inteiro. E eu fui olhando e descobrindo que chata, que pessoa insuportável de ficar perto. Aí eu comecei a olhar, como que essas pessoas, elas convivem comigo? Porque é insuportável você ficar o dia inteiro com uma pessoa que só reclama, que só tem o que falar de reclamação, ou de contar uma tragédia que aconteceu, ou de viver agarrada num sofrimento e de repetir sempre a mesma história. E aí todo dia que você encontra com a pessoa, ela repete a mesma história. E tipo assim, aquela amiga que tipo assim ama você, ela já não aguenta mais. Aquela mesma história de você contando do mesmo problema. A mesma pessoa que te magoou, a mesma pessoa que está fazendo isso, aquele relacionamento que você vive há anos reclamando da mesma coisa e não faz nada para mudar, só fica lá reclamando. E aí as pessoas ao redor ficam lá, tipo, ninguém aguenta mais. Foi isso que eu tive que entender e olhar, tipo, ninguém aguenta mais. Deve ser muito chato, insuportável viver comigo. A sorte que tinha momentos que eu era legal, né? Tinha momentos que eu era divertida, tinha momentos que eu fazia brincadeira, tinha momentos que eu tinha meu lado bom, né? Então as pessoas elas ali. Só que eu tive que descobrir e olhar para o quanto eu era insuportável, insuportavelmente chata, reclamona. E não é fácil, né, gente? Não é fácil a gente olhar para as nossas sombras. Não é fácil a gente descobrir que a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, aquilo que a gente tem forjado dentro da nossa mente desde criança, tem muita sombra, tem muita coisa que não é legal. Só que se a gente não vê, se a gente não perceber isso, cara, não tem como mudar, sabe? Não tem como fazer nada. A gente não consegue se a gente não tiver luz, se a gente não colocar luz, se a gente não perceber, a gente não consegue mudar. Então, esses foram alguns pontos assim que eu fui precisando perceber na minha vida, sabe? Mudar na minha vida, olhar com mais carinho. Olhar para nossa sombra não é para a gente pegar um chicote e começar a olelê, olalá, você é horrível, você não faz nada certo, você é uma chata, você... Não é isso, porque né, o 4 ele já se sente inadequado em excesso, sabe? Ele já vive num lugar onde, meu Deus, eu sou inadequado, eu não faço nada certo, eu não sou bom o suficiente. Ele já vive nesse lugar, né? De tudo falta em mim. Se ele ainda pegar isso e usar, tipo, para se maltratar, não vai servir de nada também. É eu poder olhar e dizer, tipo assim, caraca, eu sou assim, porque esse é um padrão que a minha mente tem. Eu não sou assim. É um padrão da minha mente.
sabe? E eu querer fazer diferente é o primeiro passo. Eu olhar e dizer assim, tá bom, eu sou assim, eu tenho esse padrão. Mas não, eu não quero mais isso. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu quero ser diferente. Sabe? Você vai descobrindo que qual é a forma de ser mais bem-humorada, né? Porque às vezes a gente vai descobrir que, tipo, caraca, eu sou muito mal-humorada. E eu acho que as pessoas têm que me aguentar mal-humorada. Ninguém tem que aguentar ninguém mal-humorado, né? Às vezes nem a gente se aguenta, a gente quer que os outros aguentem a gente. E eu vou olhando e dizer, não, peraí, eu não quero mais ser essa pessoa mal-humorada. E eu fui descobrindo isso na prática, sabe? Eu achava que eu recebia amor desse jeito, sendo chata, mal-humorada, reclamando de tudo, o tempo todo. E eu descobri que ninguém gosta, né, gente? É só a gente olhar e observar como que a gente fica perto de um tipo 4 que reclama muito, porque o outro a gente consegue ver, né? Os outros tipos 4. Como é conviver com outro tipo 4? Como é conviver com alguém que reclama o dia inteiro? Como é conviver com alguém de mau humor? Como é conviver com alguém que você nunca sabe como que ela vai estar quando você chegar em casa? Sabe, um dia isso bateu muito forte em mim, assim, foi quando eu percebi, tipo, meu namorado chegando em casa e, tipo, olhando pra ver como que eu tava. Sabe, aquela coisa, assim, de estar com receio, assim, de será que ela vai estar bem, será que ela não vai estar? Porque as pessoas que convivem com o tipo 4, elas vivem nesse lugar de pisar em ovos. Porque tem dias que eu vou chegar e vai estar, né, a pessoa mais incrível do mundo, maravilhosa, feliz. E tem dias que a lua virou e eu tô de mau humor. E, né, então a convivência, né, o lidar não é simples. E se a gente começar a olhar para isso e dizer, nossa, mas eu não quero ser assim, né? Eu não recebo amor assim. Ou o que parece que eu recebo é muito pouco, é uma migalha muito pequena, perto de eu me tornar uma pessoa inteira. O que é me tornar uma pessoa inteira? Uma pessoa que não precisa mais da reclamação para sentir amor, não precisa mais do drama, sabe? Não precisa mais desse lugar para receber atenção. Que pode se sentir inteira, que pode se sentir feliz. Tem essa crença central dentro da personalidade 4, que é estar bem ou feliz demais não é bom. Essa crença atrapalha muito a nossa vida, porque é uma crença enraizada, é uma crença inconsciente que a gente precisa dar muita atenção para ela e observar ela, perceber a nossa dificuldade de estar bem, a nossa dificuldade de ficar feliz, sabe? De estou feliz, estou bem. Nossa, tá bom, tá tudo bem. Não, eu não é como se tivesse alguma coisa errada, né? Quando começa a surgir o sentimento de assim, nossa, agora eu tô em paz, tá tudo bem, tá tudo certo. Começa a surgir um sentimento de que tem algo errado. E não, eu não poderia estar assim, né? Ou o que vai acontecer de ruim agora, né? Primeira coisa, né? O que vai acontecer de ruim agora? Tá tudo muito bom. Então, tudo isso são dores, são crenças, são ideias que a gente armazenou e que a gente precisa romper, que a gente precisa sair desse lugar, essa barreira, né, de romper esse padrão da mente. Primeiro passo, vamos falar agora um pouco do como que a gente rompe esses padrões, como que a gente muda isso na prática, né? Tem algumas coisas, tem várias coisas, na verdade, né, gente? Quando eu criei o Pulo do 4, que é esse curso, eu coloquei lá, assim, tudo que eu entendia que foi importante na minha jornada de crescimento, de desenvolvimento. Tudo que eu entendia que, tipo assim, não, isso daqui é o que pode fazer essa mudança acontecer na prática, sabe? Isso daqui é o que pode realmente mudar, é o que mudou minha vida, isso aqui me transformou. Então eu coloquei lá tem muita aula, né, dentro do Pulo do 4, mas tem muitos exercícios, assim, que realmente vão mudando a nossa cabeça nesse processo. Processo de mudança da nossa personalidade não acontece de um dia para a noite. E não acontece num passe de mágica. E não acontece com alguma coisa que alguém vai te dizer.
ele é uma descoberta, sabe? Ele é uma descoberta que você vai fazendo. É claro que se você tiver um atalho onde alguém já passou por esse caminho e te diga como fazer, ele fica mais rápido e mais fácil. É isso que tem no pulo do 4, sabe? É um caminho onde você vai passar por um atalho, porque eu já passei por lá, já sei como é, já vivi, né? Tem algumas ideias de como fazer. Mas vamos falar de algumas coisas práticas aqui, para a gente fazer no dia a dia, né? Para mudar esses padrões, né? Que vão facilitar, vão tornar mais fácil. Eu vou falar de um ponto específico que eu digo assim, ó, se vocês aplicarem esse, vai mudar. Aplicou esse, vai mudar e vai ser muito mais leve, né? O grande desafio maior que envolve assim essa personalidade, que não deixa a gente fazer um caminho de crescimento para a objetividade da mente, cai muito no dramalhão, é a falta de atenção ao aqui e agora. Principalmente com o olhar para aquilo que falta, pela comparação, né? Então, o olhar do tipo 4, ele é muito viciado em ver o que ele não tem. Todo ser humano tem isso, mas o tipo 4 tem isso no máximo. É muito alto. Então, a tendência, se eu não tiver presente, consciente, atento, eu tô olhando porque eu não tenho, sabe? Eu tô olhando para a falta, eu tô olhando para o desafio, eu tô olhando para alguém que tô me comparando, eu tô me sentindo inadequado, sabe? Eu entro nesse padrão de inadequação, porque eu olho e digo assim, ela tá mais bonita, ela é mais inteligente, mais magra, tem um relacionamento mais feliz, tem mais dinheiro, tem uma casa assim, mora X lugar. É muito rápido para eu cair no lugar de inveja, né? Ou seja, de não ver. Então, o que cura esse olhar? Tem uma frase na Bíblia que eu gosto muito, né? Que fala assim, porque Jesus, sem religião, né, gente? Sem falar de religião, mas falando do cara incrível que foi Jesus Cristo, né? Do homem, da sabedoria que ele deixou, do entendimento que ele deixou, tirando, se você tirar o viés da religião, você só olhar para o ensinamento, é assim surreal, né? O problema é que a gente perdeu na religião e não consegue captar o ensinamento precioso que ele trouxe para a gente. Então, ele fala um trecho de um versículo que fala mais ou menos assim: se os seus olhos forem luz, tudo será luz. Se os seus olhos forem sombra, tudo será sombra. É mais ou menos assim, não sei de jeito como que é. E é mais ou menos isso que acontece. Quando os seus olhos, eles são luz, ou seja, quando você vê aquilo que você tem, aquilo que, sabe, se você vê com um olhar bom para todas as coisas que você tem, cara, mais coisas boas você vai ter, mais coisas boas você vai ver. Mas se você olhar para tudo que falta, mais daquilo você vai ver. Porque a realidade, a gente nunca consegue enxergar a realidade da forma com que ela é. A gente vê a realidade sempre limitada por um filtro. E esse filtro é o filtro da nossa personalidade, é o filtro do nosso olhar. Então, quanto mais a gente olha para aquilo que falta, mais falta. E quanto mais a gente olha para o que a gente tem, mais tem. Então, todo o segredo da abundância é eu conseguir ver o que eu tenho. E isso é uma coisa muito difícil para a personalidade, porque o viés do olhar, o viés da confirmação da mente é muito preso ao que falta. Por isso que o sentimento da gratidão, ele é o sentimento mais importante de ser cultivado dentro dessa personalidade, de ser trabalhado, de ser esmiuçado, até ser entendido profundamente, sabe? Você poder realmente conseguir voltar a mente, sabe? É como se, quando você está muito em sofrimento, o que você tem que entender? A mente está muito para fora. Está muito para fora. Ela está dispersa, ela está desconexa, ela está olhando para todo mundo, achando que todo mundo é melhor.
ela tá se comparando com alguém, ela tá achando que deveria ser algo diferente do que é agora. Ela tá nesse lugar. Então, quando você está no sofrimento, você está nesse lugar. Então, você precisa trazer a sua mente de volta. Trazer a sua mente de volta. Para quê? Pro aqui, pro agora. Para você conseguir ver o que você tem. Para você conseguir olhar e dizer, não, pera, eu já tenho muita coisa aqui. Tá tudo bem. E a gente sempre vai querer mais da vida. Não é sobre isso, gente. A gente sempre vai querer mais da vida. Isso faz parte da natureza humana. A gente nunca vai estar plenamente satisfeito com nada. Ninguém. Nem um ser humano, nem que ele alcance todo o dinheiro do mundo, nem que ele alcance. Nunca ele vai estar plenamente satisfeito. Porque é um mecanismo da mente de evolução não estar satisfeito. O grande ponto não é esse. Eu sempre vou querer algo a mais. Ok. A questão é, eu estou conseguindo curtir o que eu tenho? Porque às vezes a gente fala, tem uma frase muito famosa, né? Que às vezes você está vivendo dentro de uma oração atendida e nem percebe. Porque a sua mente está onde? Lá no futuro, tentando alcançar alguma coisa que você ainda não tem. Tentando ser alguém que você não é. E você está lá, vivendo, tentando alcançar aquela realidade, sofrendo. Enquanto você já está vivendo a realidade que um dia você quis viver. E isso vai ser assim para sempre. Porque a partir do momento em que você está em um degrau da escada, você vai olhar para cima e você vai dizer, ah, quando eu chegar naquele degrau, eu vou ser muito feliz. Tipo 4, vai estar sempre com esse pensamento. Quando eu alcançar aquele relacionamento, quando eu estiver ganhando X de dinheiro, quando eu tiver alcançado esse corpo, quando eu chegar aqui, nossa, eu vou estar muito feliz, eu vou estar realizado. É isso aqui que vai salvar a minha vida. E aí você idealiza aquele lugar lá. Só que para chegar naquele lugar lá, tem uma escada. E você começa a subir a sua escada e você vai. A grande questão é a seguinte, conforme você está, prestem atenção nisso daqui. Presta atenção. Que você vai olhar para a sua vida e você vai ver que é assim que acontece. Porque você vai estar subindo. Só que conforme você vai subindo, você vai descobrindo que os degraus para cima começam a abrir. E você vai vendo que tem outras coisas para cima que você vai começando a querer. E você vai, a mente vai indo para cima. Ela vai indo para cima. E aí você passa e você chega no lugar onde você sempre quis estar. Só que aí a sua mente está onde? Ela já está mais para cima. Ela já está no outro, no outro, no outro, no outro. E essa é a nossa mente. Sempre será assim. Nós nunca chegaremos em um degrau e naquele degrau a gente vai dizer: ah, graças a Deus, cheguei e agora tá ótimo, não quero mais sair daqui, não quero que nada. Não. Vai ter sempre um novo degrau. Só que conforme eu vou subindo, acontece muito isso no emagrecimento. A pessoa não percebe que ela está tendo resultado. Por quê? Porque o resultado vai mudando de lugar. Conforme ela vai subindo, o resultado vai subindo. Conforme ela vai indo, os critérios do que é o melhor também vão subindo. Entende? Conforme eu vou ganhando dinheiro, o que eu acho que é o bom de dinheiro também vai subindo. Também vai subindo, também vai subindo. Entende? Então você nunca alcança. Não é porque você nunca alcança. É porque você nunca consegue parar a sua mente. E aí entra a gratidão. Porque se eu não reconheço que eu tenho, que eu já tenho, eu vou estar sempre num looping, numa rodinha de hamster correndo atrás do próprio rabo, que nunca vai acabar. Então não se trata de eu deixar, então eu não preciso mais subir as escadinhas, então eu não vou mais fazer nada. Não é sobre isso. Claro que você vai continuar subindo as suas escadas, a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, a gente precisa se desenvolver. E os nossos desejos, eles servem para isso, para fazer a gente correr atrás disso mesmo. Mas eu posso fazer isso sofrendo, porque eu não alcancei o meu resultado. Ou eu posso fazer isso feliz, quando eu consigo olhar e ver que eu estou em uma jornada. Eu estou andando, eu estou subindo em uma escada, eu estou andando numa jornada.
E ela tem o seu tempo, ela está acontecendo. E eu agradeço porque no passado eu já quis estar aqui onde eu estou hoje. Todo mundo, não só eu. Eu já quis muito. Agradeço todos os dias, graças a Deus. Eu agradeço todos os dias. Mas eu só consegui chegar onde eu cheguei e estar nesse lugar porque eu aprendi a agradecer antes de alcançar. Eu aprendi a agradecer. Eu gosto muito de contar uma história que, inclusive, está no meu livro. Gente, vocês não compraram meu livro ainda, Receitas de Amor Próprio, vocês precisam comprar, porque além de receitas saudáveis que te ajudam a emagrecer a sua mente, eles trazem muitas reflexões de amor próprio e de merecimento, senso de merecimento. Tem uma história que eu conto no livro, que é a história onde eu morava em um apartamento muito ruim. E o apartamento era muito ruim porque ele não era um lugar onde eu queria morar, ele tinha vazamento, o box dele vazava água por baixo, então toda vez que eu tomava banho, alagava o banheiro inteiro, tinha mofo na parede, tinha rachadura, tinha infiltração, eu tinha instalado um ar-condicionado e o cara não arrumou o fio ficou solto pelo lado de fora, tinha que arrumar, e eu queria me mudar. Aí eu ficava tipo, eu não vou arrumar essas coisas, por quê? Porque eu quero me mudar para um lugar melhor, eu quero me mudar para um lugar melhor, eu quero me mudar para um lugar melhor. E assim, eu ficava querendo me mudar para um lugar melhor, querendo um apartamento melhor, querendo. E eu buscava, gente, eu me esforçava, eu fazia de tudo. Eu assim, ó, nossa, e nada dava certo. Nada fluía, não aparecia, os que apareciam eu não conseguia. Até que um dia eu desisti. Eu disse, quer saber? Eu vou ficar aqui mesmo, eu tenho que arrumar. Aí eu peguei lá um encanador, arrumei o chuveiro, né? Arrumei o box que vazava, arrumei lá uma infiltração, colei o negocinho do fio, botei um negócio, uma canaletinha, comprei um adesivo de parede, botei bonitinho na parede, comprei uns matinhos, fiz uma hortinha na sacada. Sabe, eu comecei a dizer assim, já que eu vou ter que viver aqui, deixa eu viver aqui bem, sabe? E eu comecei a agradecer por aquele lugar, agradecer por aquilo que eu estava fazendo, agradecer por aquilo que eu tinha. Eu fui vivendo aquilo ali, sabe? Eu fui parando, tipo, eu preciso mudar para ser feliz, eu preciso. Não, cara, vou arrumar isso aqui, vou viver bem aqui e parar de, sabe? E, gente, foi muito louco, porque em menos de um mês apareceu um apartamento muito melhor, sabe? Muito, que nunca teria aparecido. Então, aquela história, aquele momento, sabe, me fez aprender tanta coisa. Inclusive, me fez aprender como emagrecer 12 quilos depois. Por quê? Porque eu pude entender que eu só conseguiria emagrecer e mudar o meu corpo se eu fosse feliz com o que ele era hoje. Eu nunca conseguiria mudar meu corpo se eu não tivesse feliz, se eu estivesse o tempo todo reclamando da forma que ele é. Poxa, você é enorme, você tá muito gorda. Pessoas querem emagrecer assim, olhando no espelho todo dia dizendo, você tá gorda, você tá horrível. Quanto mais você falar isso, maior você vai ficar. Quanto mais você achar que você tá gorda e você reclamar que você tá gorda, mais gorda você vai ficar. Porque quanto mais você foca naquilo, mais aumenta. Quanto mais você reclama, mais você recebe daquilo. Então, quando a gente para de brigar com o... Sabe? Existe uma coisa que é o seguinte. Existe o que é. O que está acontecendo hoje na sua vida. Todo mundo hoje está vivendo uma X realidade. Todo mundo na sua cabeça tem uma X realidade que deveria estar vivendo. Todo mundo. Eu estou vivendo X realidade. Mas eu acho que eu deveria estar vivendo essa realidade. E essa lacuna entre o que eu estou vivendo e o que eu acho que eu deveria estar vivendo chama-se sofrimento. Só que a gente acha que se a gente sair da X realidade e for para essa X realidade, o sofrimento vai acabar. Mas não vai. Porque quando você chegar nessa X realidade, já vai existir na sua mente uma outra X realidade que você deveria estar vivendo. Então o sofrimento, ele nunca acaba. Ele vai viver num eterno, você vai viver num eterno looping. E os únicos momentos que você vai conseguir ser feliz são os momentos onde você relaxa e você fica em paz no aqui e no agora.
onde você consegue olhar para o lado e você consegue dizer: tô feliz, eu tô bem aqui. Eu vou ficar bem aqui. Eu posso dar um jeito de ficar bem aqui. Porque, para finalizar, vamos entender qual é a diferença entre dor e sofrimento? Porque eu não tô dizendo para vocês se acomodarem e ficarem onde vocês estão, sabe? Então não precisa mudar nada. Não tô dizendo, não é sobre se acomodar. A gente precisa fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para mudar as coisas que a gente não quer na nossa vida. A gente precisa fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para fazer isso. A grande questão, ela tá na atitude ao fazer isso. Porque eu posso fazer isso feliz, eu posso fazer isso sofrendo. E existe uma diferença gritante entre dor e sofrimento. A gente vai passar por muitas dores na nossa vida, porque o ser humano, nesse plano, ignorante, tem que aprender um monte de coisa, vai sofrer muitas dores. A grande questão é a seguinte: a dor não implica em sofrimento. Como assim, Roberta? A dor não implica em sofrimento? Não. Você já deve ter passado por uma experiência, vamos pegar um exemplo de fazer atividade física, né? Onde você estava fazendo um exercício e você estava sentindo muita dor, mas muita dor, estava doendo muito. Mas você não estava sofrendo, você estava rindo, podia até estar xingando o professor que estava lá passando o exercício, você quer? Mas estava rindo, estava brincando, mas estava com dor. Às vezes, mulheres vão entender, vai fazer aquela massagem modeladora. Aquilo dói pra caramba, fazer aquela massagem é bem dolorida. Mas você não tá sofrendo, você tá lá com dor, sorrindo, rindo, brincando, falando com a massagista. Por que que você pode passar por uma dor feliz? Porque você tá entendendo qual é o resultado, qual é o benefício daquela dor na sua vida. Você tá conseguindo ver que aquela dor que você tá passando tem um propósito, tem uma razão, tem um motivo. Então você tá passando pela dor feliz, você não sofre. Você simplesmente passa por ela. O que causa o sofrimento? O que causa o sofrimento é a nossa interpretação da dor. É quando a gente não entende o que está acontecendo. E ao não entender o que está acontecendo, a gente se julga inadequado por estar vivendo aquela realidade. A gente deveria estar vivendo outra realidade. E aí o sofrimento acontece. Eu gosto de uma história para ilustrar isso, que é assim. É um conto de um livro que... qual é o nome do livro? Cavaleiro... alguma coisa assim. Ele conta uma história onde tem um homem deitado na floresta, embaixo de uma árvore, tirando um cochilo. E nisso tem um cavaleiro que entra na floresta. Um nobre cavaleiro entra pela floresta. Vê o homem deitado embaixo da árvore, na sombra. E nisso ele vê que o homem tem uma cobra entrando pela boca dele. Ele tá lá adormecido, de boca aberta, né? E aí tem lá uma cobrinha, vai lá e entra na boca do homem. O cavaleiro desce do seu cavalo, vai até o homem, pega o homem por debaixo do braço, começa a chacoalhar o homem, chacoalhar muito, pega umas maçãs podres que estão no chão, começa a jogar para dentro da boca do homem, arrasta o homem até um riacho próximo, começa a jogar água para dentro da boca do homem e continua sacudindo, sacudindo, sacudindo aquele homem. O homem, obviamente, ele tá num desespero e num sofrimento, porque, meu Deus, por que você tá fazendo isso comigo, seu homem cruel, seu malvado, seu isso, né? Que maldade, que absurdo, você tá me torturando. E o homem, o cavaleiro, sabia o que estava fazendo, continuou chacoalhando, 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 até que, de repente, a cobra, ele vomita tudo aquilo que foi colocado para dentro, de tanto chacoalhar, maçã, água, ele vomita e a cobra também sai. Né? E aí ele vendo aquilo acontecendo, né, ele olha e diz: você estava tentando salvar a minha vida. Ele disse: pois é, eu estava tentando salvar a sua vida. Nossa, muito obrigada. Mas, poxa, por que você não me avisou? Eu teria colaborado. O cavaleiro disse: então, você não teria colaborado. Primeiro, talvez você entraria em choque para saber disso, desmaiaria e eu não teria chance de te ajudar.
Ou o segundo, você ia tentar, né, tentar falar e conversar para ver se não tinha um jeito mais fácil de fazer, e a gente não teria esse tempo, e você morreria. Essa era a única maneira de fazer. E eu fico imaginando que com a gente, a vida faz a mesma coisa. Sabe? A vida chacoalha muitas vezes a gente, porque ela precisa tirar a gente de lugares que não é mais o lugar onde a gente deveria estar. Ela chacoalha porque ela precisa tirar de dentro da gente pensamentos, ideias, coisas que não nos servem mais e que a gente insiste em ficar agarrados. Crenças, ideias, pensamentos, pessoas, lugares que a gente, para conseguir avançar na nossa vida, precisa soltar, precisa deixar para trás. E a vida não tem outro jeito de fazer isso acontecer senão chacoalhando com toda a força. E aí, quando que a gente sofre? Quando a gente não entende que aquilo está sendo para o nosso bem, que aquilo está sendo para o nosso crescimento. E sempre está, gente. Sempre está. Se você olhar bem, com sinceridade para toda a sua vida, você vai ver que os momentos difíceis que você passou foram importantes para você ir para um lugar que você não estaria se não fosse esse momento difícil. Para você viver uma coisa que você não viveria se não fosse esse momento difícil. Você veria que não tinha um outro jeito da vida te mostrar que talvez você estava indo no caminho errado. Então, a gente precisa aprender a agradecer o momento presente e confiar que tudo que está acontecendo é para o nosso bem. E que não tem nada faltando na gente, que não tem nada errado com a gente. Temos um padrão na mente que é de uma determinada maneira, que todo mundo tem um padrão de uma determinada maneira. Mas a gente está vivendo o que precisa viver no lugar certo. Então precisamos aprender a confiar, a ver o que a gente tem, a trazer a mente para o momento presente. E aí sim, a gente consegue viver sem sofrimento. Se você quiser aprofundar nesse tema, eu quero te convidar para o Pulo do 4, porque lá a gente vai ter muita aula que vai sacudir você, vai sacudir muito você, mas vai colocar você no lugar certo, sabe? Vai colocar você no lugar de crescimento, vai te colocar no lugar de você se sentir em paz e bem com você mesmo. Então, vou deixar o link aqui na descrição, lembrando que pela primeira vez ele está na promoção por apenas R$ 99,00. Ele é um curso completo, com muitas aulas, e você ganha acesso vitalício. Ou seja, você entra agora e você tem acesso ao curso para sempre. Porque você vai ter aulas para assistir ali por anos. Porque são muitas aulas onde você vai ter todo o conhecimento, desde o básico sobre o tipo 4 até o avançado do que você precisa saber sobre essa personalidade e de como viver em paz com essa personalidade. Deixem nos comentários como foi a aula para vocês e um beijo enorme. Lembre de compartilhar com os tipos 4 que vocês conhecem. Tchau, tchau.